Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, e saltando para o versículo 12. Eu quero destacar nessa oportunidade sobre a importância de nosso relacionamento com Deus. A importância de nosso relacionamento com Deus, com base em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. Meus queridos irmãos, amada igreja, quando nós lemos esse texto de Deuteronômio capítulo 28, nós aprendemos algumas coisas muito importantes aqui no tocante a nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, quando olhamos aqui Deus orientando a Moisés, para que Moisés orientasse a nação de Israel, orientasse ao povo hebreu, nós observamos um Deus que tem a iniciativa de querer ter uma aliança conosco. Quando nós olhamos a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, a história da nação de Israel, a gente consegue identificar Deus tendo a iniciativa de se relacionar com o homem, de fazer aliança com o homem. Observa que não é o homem tendo a iniciativa, mas é Deus tendo a iniciativa de se relacionar com o homem. E a palavra do Senhor diz para nós no versículo 1, que e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, o mundo que a gente vive hoje é um mundo que tem muitas vozes. Tem muitas vozes nesse mundo de hoje. Principalmente quando o assunto é internet. Não dá nem para desenvolver de assunto tão extenso que é quantas vozes nós temos nas internets por aí. Nos sites, nos YouTubes, as teologias youtubianas, crentes que não recebem mais do leite genuíno da palavra, mas fica bebendo e comendo coisa estranha por aí nas redes sociais e deixando de ouvir a voz de Deus. Relacionamento começa quando nós entendemos que precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. A correria do dia a dia, a agenda, internet, correria, as lutas, as tribulações, tudo coopera para não ouvirmos essa voz. Às vezes nós queremos falar com Deus, às vezes nós queremos falar e muita coisa para Deus e com Deus, escrever carta para Deus, falar para Deus, desabafar para Deus, mas às vezes nós desabafamos, conversamos, choramos e depois a gente levanta e vai embora. A gente não quer ouvir. Relacionamento com Deus implica em ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus significa o quê? Silenciar todas as vozes e colocar a voz de Deus como primazia, colocar a voz de Deus como prioridade. Aleluia!
Relacionamento é ouvir a voz de Deus. Às vezes ouvimos tanta gente, tanta coisa, e deixamos de ouvir. Coisa boa é a gente estar em casa ou na igreja, mesmo que cada um aqui tenha uma luta, tenha uma dor, tenha uma lágrima, tenha um desafio, mas nessa hora nós silenciamos essas vozes que querem nos perturbar, que querem nos distanciar do Senhor, e nós entramos aqui nesse culto carentes de quê? Principalmente carentes de ouvir a voz do Senhor, aleluia. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas a minha oração é que você tenha agora o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, que a gente possa dizer agora para nossa alma, para nossa mente, e dizer para nós mesmos que nós entramos aqui hoje para nós ouvirmos a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Relacionamento com Deus começa quando nós ouvimos a voz de Deus. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor diz: e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus? Ouvir a Deus por quê? Porque Ele é o meu Deus. Ele não é qualquer Deus, Ele é meu de intimidade, meu de aliança, meu de compromisso, aleluia. Ele é meu, Ele é teu, Ele é nosso Deus. E é por isso que contamos no Salmo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Alguém crê nessa palavra que mencionamos aqui? Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus, por isso que nós o ouvimos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Relacionamento com Deus é ouvir Deus, mas relacionamento com Deus, meu irmão, é também reconhecê-lo como Deus. Muita gente acredita em Deus apenas como um amuleto, como uma mágica, como um poder místico. Não é poder místico, não. Não é misticismo, não. Não é mais uma religião, não. É Deus. É o Deus que abriu o mar vermelho. Mas é o Deus que abre as circunstâncias difíceis para eu passar. Ele é o nosso Deus. Eu lembro há poucos dias, queridos irmãos, o irmão estava em nossa igreja, muito apreensivo por uma leitura de um exame que o médico fez. O médico disse: olha, você está arruinado. Você está com câncer muito sério aí, você está praticamente arruinado. O irmão chegou abatido na igreja. O irmão chegou: pastor, o exame médico deu isso, o médico disse. Falei: vamos orar, porque Deus tem poder para mudar o quadro das coisas. Porque o Deus que nós servimos, Ele é nosso Deus. 2 dias depois, ele consegue um outro médico, ainda mais especialista. O médico disse: olha, eu não sei, mas você não tem nada disso que disseram aí. Você não tem nada disso, você está com saúde, você está novo. Você pode fazer o que precisa fazer, você está novo. Sabe o que é isso, irmãos? Não é erro médico, talvez alguém diga, mas é erro médico. Não é erro médico, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Você entende que relacionamento com Deus é crer em Deus, é ter essa confiança em Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas relacionamento é confiar em Deus, é reconhecê-lo como Deus, é entender que Ele é Deus, e é este Deus que essa igreja serve. Eu não sei como está o seu coração, mas saia desse culto hoje crendo que Deus
Deus é Deus, mas não apenas que Ele é Deus lá em cima, Ele é meu Deus. Ele está aqui na igreja, Ele está em minha casa, em tua casa, Ele está conosco. Ele é o nosso Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Tendo cuidado de guardar. Irmãos, quando alguém que nós amamos e temos uma aliança com ela, quando nos dá uma responsabilidade para guardar, a gente tem zelo. De vez em quando, a gente na igreja, a gente troca de carro, às vezes um irmão deixa o carro dele comigo, e o carro que está comigo vai para o irmão fazer alguma obra, e, enfim, e a gente troca, e a gente tem aquele cuidado com aquela chave, com aquele carro, com aquele patrimônio. Agora, imagina, eu estou falando de carro que é coisa material, que pode ter seguro, pode não ter seguro, mas imagina esse patrimônio aqui. Se eu tenho cuidado com um carro para não bater, para que ninguém roube, para que ninguém arranhe, eu tenho criança para que também não perca aquela chave, para que não chute, para que não amasse. Se eu tenho cuidado com um carro, imagina aqui. Imagina aqui, essa palavra é ter o cuidado de fazer o quê? De guardar. Guardar onde? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, 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 aleluia. É guardar essa palavra em nosso coração, e não apenas guardar, mas é ter o cuidado de guardar. É o cuidado. E observa, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, os problemas vão surgindo, as lutas vão surgindo, as tentações vêm para nós desleixarmos com essa palavra, para nós relaxarmos com essa palavra. Mas Deus hoje nos convida, não sei se você tem a Bíblia no papel ou no celular, não sei, mas que você possa abraçar espiritualmente, fisicamente essa palavra aqui, e ter o cuidado de guardar na mente, guardar no coração e viver essa palavra. Por quê? Porque nós temos relacionamento com Deus, nós temos uma aliança com Deus da palavra, aleluia, e é essa palavra que deve ser guardada. Agora, queridos, é tão bom quando nós temos relacionamento com Deus, porque Deus, Ele nos apresenta coisas boas. Deus nos apresenta coisas boas, coisas muito boas, quando nós andamos em obediência à palavra dEle, quando nós andamos em aliança com Ele, em submissão a Ele, ouvindo a sua voz, tendo um relacionamento com Ele, Deus nos apresenta coisas boas. E aí você pode ler comigo o versículo 12, que Deus fala e Deus promete: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Quem tem relacionamento com Deus, tem céu aberto. Aleluia, vale a pena, pastores. Vale a pena ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque você tem a garantia de ter o céu aberto a Ele. É a palavra dizendo: o Senhor, aleluia, te abrirá o seu bom tesouro. Eu quero crer que você não abre bom tesouro para qualquer pessoa, só alguém que é de confiança. Aí eu fico pensando, observando, nós somos pecadores, somos falhos, o pecado destruiu o ser humano, mas nós somos resgatados pela graça. Nós não merecíamos ter céu aberto, não. Nós não merecíamos ter esse tesouro à nossa disposição, não. Ninguém aqui merecia nada, mas é pela graça. É pela graça que Deus nos convida a entrar na presença dEle. É pelo sangue de Jesus que Ele nos consagrou um novo e vivo caminho. E hoje podemos entrar na presença dEle, e Ele abre o bom tesouro
nosso, mas pela misericórdia dEle, pela graça dEle, pelo amor dEle, Ele abre o céu para nós. Porque relacionamento que tenho com Ele, é tão bom saber que a gente anda com Deus e o céu está aberto. Isso é relacionamento, isso é confiança dEle para comigo, não porque somos bons, mas porque Ele é santo, amoroso, gracioso e misericordioso. Eu não sei se você consegue entender nessa noite, que você serve o Deus que já abriu o céu para você. Esse Deus, Ele já abriu o céu para nós, aleluia. Quando Ele ouve a nossa oração, Ele abre o céu para nós. Aleluia. Esse relacionamento é tão maravilhoso, irmãos, que ele abre o bom tesouro. Eu não sei se algum irmão aqui tem cofre, mas não precisa dizer por segurança. Mas eu tenho certeza que você não vai me levar para a sua casa hoje e vai abrir o cofre. Oh, pastor, por que não? Porque eu não ando com você. Talvez você vai dizer assim, pastor vem do Rio de Janeiro aí, vai que ele contrata alguém depois. Porque você não tem confiança em mim. Então você não vai me mostrar onde é o cofre da sua casa e nem vai me dar a senha. Você só vai fazer isso com quem você confia e com quem anda com você. Deus da mesma forma. Ele só vai abrir o bom tesouro com quem anda com Ele. E com quem Ele anda. Você consegue entender essa palavra nessa noite? A igreja consegue entender essa palavra nessa noite? É Deus te chamando para a presença dEle hoje, dizendo, fica tranquilo minha filha, fica tranquilo meu filho, eu vou abrir o céu para você. Por quê? Porque a graça está sobre a sua vida, não é porque você merece, a graça, eu confio em você, Deus está confiando em nós, Ele não se apoia em nós, mas Ele confia em nós, por causa da sua graça, aleluia, e por causa do seu amor, e Ele nos leva para a presença dEle e abre o bom tesouro. Você entende que o relacionamento nos faz experimentar as coisas boas de Deus? E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos muitas coisas boas de Deus para nós, mas isso só é possível se a gente tem relacionamento com Ele. Quando lemos Provérbios, não sei se você tem o hábito de abrir a Bíblia em estudo bíblico, mas Provérbios capítulo 12, de repente pode usar o telão também, não sei se tem o versículo. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz, a solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Olha a coisa boa que Deus tem para nós aqui, boa palavra. Quando nós temos relacionamento com Deus, Ele nos faz ter boa palavra. Quantas vezes você se aproxima de alguém e alguém começa a diminuir você, começa a desprezar você, começa a ignorar, começa a menosprezar, começa a desenvolver preconceito contra você, e você fala, puxa, eu estou abatido, porque fui desprezado, fui ignorado, agiram com acepção de pessoas, disseram coisas terríveis para me destruir. Mas quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente tem boa palavra para falar para as pessoas. Quem tem relacionamento com Deus tem boa palavra. Tem boa palavra, palavra que anima, palavra que restaura, palavra que levanta. E às vezes você chega batido na sua casa, no trabalho, na igreja, e quando alguém cumprimenta você dizendo a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que bom que você está aqui, estou orando por você. Há poucos minutos recebi uma mensagem de alguns irmãos dizendo, pastor, estou orando pela vossa viagem, o Senhor vai na bênção e o Senhor volta na bênção. O que é isso? É boa palavra.
palavra, é palavra que nos anima, é palavra que nos levanta. Então você que entrou aqui hoje, não saia desse culto caído, saia desse culto levantado, porque a boa palavra da parte de Deus está sendo ministrada aqui. A palavra de Deus mostra o nosso pecado, mas a palavra de Deus mostra a cura, mostra a restauração, mostra o perdão, mostra o levante de Deus, a restauração que vem do Senhor. Então quem vem à casa de Deus recebe o espelho de que é pecador, mas recebe o pão da vida, recebe o alimento, recebe azeite, recebe a mão estendida de Deus, quando Deus diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que é isso? É a boa palavra que vem da parte de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor também diz para nós, em 1 Timóteo, capítulo 6, por isso que vale a pena ter relacionamento com Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, diz assim, você pode acompanhar a palavra do Senhor. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Quero destacar aqui a palavra boamente. Paulo ensinando aos ricos para que quando fossem repartir, que eles pudessem repartir de boamente. Quem tem relacionamento com Deus, recebe boamente. Quantas pessoas têm mente arruinada, mente poluída, mente adoecida, com complexos, com medos, com fobias, com desesperos, quem sabe a depressão, quem sabe o desejo do suicídio, quem sabe pensamento em tirar a própria vida. Por quê? Porque a mente não está boa. A mente não está bem, não está saudável, mas a boa palavra que Deus tem para nós hoje é que quando temos relacionamento com o Senhor, Deus, Ele gera em nós a boa mente, o Espírito Santo gera em nós a boa mente. Então se você entrou aqui hoje com a mente cheia de derrota, pensamento de medos e desesperos, ou quem sabe de algumas crises terríveis que vêm abalando o seu emocional, ei, Deus hoje tem para nós a boa mente, a mente saudável. Quem entrou aqui hoje talvez com a mente dizendo: hoje é o último dia que eu venho à igreja porque eu vou morrer amanhã, vou tirar minha vida. Não vai não, a palavra de Deus hoje vai gerar em você a boa mente. Sairemos desse culto aqui com a nossa mente no lugar, com o nosso juízo perfeito. Por quê? Porque a palavra de Deus gera em nós boa mente. Aleluia. Queridos, Provérbios capítulo 4, versículo 2. A palavra do Senhor ainda nos ensina sobre uma outra coisa boa que o relacionamento com Deus nos proporciona. Capítulo 4, versículo 2 diz, 1 e 2, ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Vale a pena ou não vale ter relacionamento com Deus? Por quê? Porque Deus tem boa doutrina para nós, bom ensinamento para nós. Quantos ensinamentos o mundo tem para o povo hoje? Quantos ensinamentos? Cada um acredita no que quiser, o relativismo e muitas outras coisas. O que é certo para você não é certo para mim, cada cabeça uma sentença, e por aí vai. Cada um quer pensar do jeito que quiser, mas não é assim. O cristão não pensa do jeito que quiser, o cristão pensa conforme a boa doutrina.
nós pensamos conforme a boa. Relacionamento, Deus não deixa a gente à mercê, não, meu irmão. Não, Deus tem para nós a boa doutrina. O tempo passa, verão, estação, décadas passam, mas a boa doutrina do Senhor permanece. E é essa boa doutrina que alimenta a igreja, que alimenta o cristão, que alimenta a nossa fé. Por isso eu convido você, leia a Bíblia, estude a Bíblia, permaneça nos cultos da palavra de Deus, invista no discipulado, esteja no culto de ensino, estude, ame a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra. Por quê? Porque aqui nós recebemos a boa doutrina. Nós não seremos enganados por teologias youtubianas por aí. Nós não seremos enganados em nossos portões, não, de forma alguma. Por quê? Porque temos a boa doutrina que vem do Senhor, a boa doutrina da palavra de Deus, e é essa palavra que nos fortalece. Boa doutrina, palavra de Deus. Agora o apóstolo Paulo ainda diz para nós, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, vamos para Timóteo novamente, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, deixa-me encontrar, já encontrei aqui, diz assim a palavra de Deus, e você pode ler comigo. Capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Olha só, quando nós temos relacionamento com Deus, nós também desenvolvemos e recebemos a boa consciência. Agora, Paulo também alerta sobre a consciência cauterizada. Consciência cauterizada é aquela consciência em que a palavra não penetra mais. Consciência cauterizada é aquela consciência que a pessoa não sente mais Deus. Ela não tem sensibilidade espiritual mais. Ela não tem mais fervor para com as coisas do Senhor. Por quê? Porque a palavra bate nela, mas ela não sente. A pele cauterizada, você quebra, você parte, você corta, e a pele não sente nada. Por quê? Porque não tem sensibilidade. E se nós não tomarmos cuidado, o mundo de hoje vai gerando em nós a cauterização da consciência. O cristão peca, mas olha, se eu pudesse pecar de novo, eu pecava porque foi bom. Por quê? Porque a consciência está cauterizada. Não tem sensibilidade, não tem a consciência de que é pecador, não se tem a consciência de que precisa de arrependimento, e a pessoa entra no orgulho, entra na arrogância, entra na prepotência, onde ela diz que não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa vir à igreja, não precisa buscar o Senhor, não precisa do Espírito Santo. Quantas vezes na internet a gente encontra alguém debochando de dons espirituais, debochando dos dons do Espírito Santo, debochando do falar em línguas. Ah, meu irmão, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Muitos que estão debochando por aí dos dons espirituais, eu nem gasto tempo, porque a consciência está cauterizada. Eu vou continuar crendo que Jesus batiza no Espírito Santo. Eu vou continuar crendo que Jesus cura. Eu vou continuar crendo na fé pentecostal. Eu vou continuar crendo na manifestação atual do Espírito Santo. Nós aqui não perdemos a consciência, não. Não tem ninguém aqui que perdeu a mente, não. A nossa mente está muito firmada. Quando nós falamos em língua, nós sabemos que é o Espírito Santo que está em nós. Aleluia! Eu ainda creio na manifestação do Espírito Santo. Aleluia! Eu creio que aqui também é a Assembleia de Deus, e ainda creio na manifestação atual do Espírito Santo. Aleluia! Vamos ter uma boa consciência. A igreja precisa do poder do Espírito Santo, do poder e do fervor do Espírito Santo.
Nós não podemos padronizar reações físicas quando alguém se alegra no Espírito Santo, mas que quando o Espírito Santo entra em nós, que a nossa alma é balançada e é tocada, isso acontece. Aleluia, por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não perdemos a mente, mas a nossa mente está cheia da presença de Deus. Aleluia, a nossa alma está cheia da presença do Senhor nosso Deus. A igreja precisa conservar a sã consciência e a boa consciência. Aleluia. Sensibilidade espiritual. Aleluia. E às vezes alguém fala, mas a palavra de Deus fala sobre o culto racional, fala. Mas a palavra ali no grego que fala de culto racional é a mesma palavra que pode ser traduzida como culto espiritual. E o culto espiritual, ele abrange a mente, ele abrange a consciência, ele abrange o raciocínio, ele abrange as emoções. Não tem nenhuma música de fundo aqui para sensibilizar os irmãos agora. Eu creio que se tiver algum irmão aqui agora chorando, não é música de fundo sensibilizando, é a palavra que trabalhou na sua consciência, é a palavra que está sendo raciocinada por você agora, é essa reflexão que vai nos fazer chorar, é essa reflexão, é essa aprendizagem que vai nos fazer chorar. Se eu chorar aqui agora, não é porque alguém tocou nas minhas emoções, é porque o Espírito de Deus tocou nas minhas emoções, pela palavra de Deus. Aleluia. Não é técnica, é presença de Deus. Não é técnica, é a graça de Deus que se manifesta na igreja. O que a igreja precisa nos dias atuais não é de técnica. O que nós precisamos é que Deus abra o bom tesouro, é que Deus abra o céu, é que Deus derrama sobre nós graça, glória, unção, poder. Boa consciência. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos boa consciência. E é essa boa consciência que me leva ao arrependimento. Por isso que na igreja alguém fala, mas o povo pentecostal é maluco. Não. O pentecostal não é maluco de forma alguma. Nós temos a boa consciência. E a boa consciência formatada aqui, ó, pela palavra. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós refletimos pela palavra, pelas Escrituras. E entendemos pelas Escrituras que pecamos, que precisamos de arrependimento. O que é isso? É boa consciência. É nós entendemos pelas Escrituras que precisamos nos arrepender de pecados que praticamos. Isso é boa consciência. É sinal que você ainda ouve Deus. É sinal que você ainda ouve Deus. Lembra do relacionamento? É sinal que nós ainda ouvimos a voz do Senhor. É sinal que nós ainda ouvimos a palavra de Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, desse mesmo livro, diz assim: milita, 1 Timóteo 6, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão, olha aí, boa confissão, diante de muitas testemunhas. A gente quer tomar posse hoje de tanta coisa. A gente quer tomar posse da casa do vizinho. A gente quer tomar posse do carro do irmão. A
gente quer tomar posse de fazenda, e tomar posse de um monte de coisa. Mas aqui a gente está liberado para tomar posse de uma coisa, que quase ninguém às vezes quer falar. Estamos liberados aqui pela palavra, aqui a gente pode tomar posse, está na palavra. Eu posso dizer também, toma posse. E agora, pastor, de quê? Do carro, da mansão, da fazenda? Não, aqui, ó. Toma posse da vida eterna. Aleluia! Aqui nós podemos tomar posse, nos assegurar. Tomar posse da vida eterna é o maior valor que podemos receber da parte de Deus. É o quê? É saber que a hora que a vida aqui findar, nós já temos, meu irmão, a garantia em Cristo Jesus de nós entrarmos pelas portas da eternidade. Aleluia! E viveremos eternamente com o Senhor. Alguém aqui tem a esperança da eternidade com Cristo? Nós temos essa esperança e podemos tomar posse através da boa confissão, confessando a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a palavra de Deus diz para nós sobre algo bom aqui, quando Paulo diz, milita a boa milícia da fé, o bom combate da fé. Se você pensa que vida cristã é fácil, não é não. Tem seus desafios. A vida cristã tem seus desafios, tem seus embates, mas a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos. Nós temos uma guerra espiritual, nós temos uma batalha espiritual contra o império das trevas, mas nós não temos que ter medo do império das trevas, temos de ter vigilância, medo não, vigilância, medo não, aleluia. Por quê? Porque Jesus já colocou na mão da igreja a autoridade espiritual, em meu nome expulsarão demônios, aleluia. E ele orientou lá na frente também que tem caça de demônio que sai somente com jejum e oração. Ele já deu a orientação para a igreja. Estamos em batalha, em guerra espiritual. Aqui eu não quero dizer que a gente tem que ver demônio em tudo quanto é lugar. Não, não, não. O fato de nós servirmos a Deus, nós já estamos na boa milícia da fé. Ou seja, pelo fato de você crer em Jesus, você passará por lutas, passará por dificuldades, passará por provações, mas essa milícia é boa, esse combate é bom. Por quê? Porque o comandante já declara pela palavra dele, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, nós já temos a declaração na palavra da nossa vitória. Aleluia. E vitória, meu irmão, não é sempre quando tudo dá certo. Vitória é quando a gente faz aquilo que Deus quer e anda no caminho que Deus determinar. Às vezes a pessoa acha que, para ser Deus tem que dar tudo certo. Não, às vezes algumas coisas vão dar errado. Não é porque Deus não está no negócio, é porque Ele está te dando novo direcionamento. Porque tem decisão nossa que é pela emoção, tem decisão nossa que é precipitada, e a gente toma uma decisão, Deus fala, eu não falei, você fez. Então, marcha ré, vai por esse caminho aqui, ou vai por aquele caminho ali. E não quer dizer que Deus não é conosco, não. É Ele nos ensinando. É Ele nos ensinando. É Ele nos ensinando. Aleluia. É Deus nos ensinando. E tem momento, irmãos, que Deus não mantém a porta sempre aberta para nós, não, para a gente entender que a chave ainda está na mão dEle. Senão, pastor, a gente sai abrindo assim, ó, não precisa de Deus mais não. A gente mesmo vai abrindo, está tudo abrindo, não precisa de Deus mais não. Então tem hora que Ele deixa uma porta fechada, para a gente entender que a chave ainda está na mão de quem? Mas Deus, não, a chave ainda está na minha mão. Não, a chave ainda continua na mão de Deus. Isso significa que o controle de tudo e de todas as coisas continua nas mãos do Senhor. Você entende que tudo ainda está nas mãos dEle, tudo ainda está nas mãos dEle. E quero finalizar a palavra dizendo que o nosso relacionamento com Deus, e eu convido você a ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 16 e 17, que diz assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, olha que coisa linda, relacionamento, que nos amou. Alguém glorifica a Deus por essa palavra? Que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação. E além dele nos dar uma eterna consolação, ele ainda nos dá Nós não temos apenas uma boa batalha, um bom combate, uma boa milícia, nós também temos a boa esperança. Relacionamento com Deus garante a boa esperança. O que seria essa boa esperança? É enxergar além das circunstâncias. O mundo sofre, o mundo chora por diversas razões e por diversos fatores, mas a igreja enxerga além das circunstâncias, a igreja enxerga além da tribulação, porque a igreja tem a boa esperança. O que nos faz ter essa boa esperança é o nosso relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, quem tem aliança com Deus, também tem boa esperança. Também tem boa esperança. Você pode exaltar o nome do Senhor nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque nós temos a boa esperança. Que boa esperança é essa? Que um dia, não sei o mês, não sei o ano, não sei a hora, não sei qual segundo será, qual mês será, mas eu sei que Jesus virá. Nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo. Ele virá. Ele virá. Não posso garantir o dia, não posso afirmar qual mês será, mas a garantia que eu tenho pela palavra é que Ele vem. E sabe por que é importante a igreja manter o relacionamento com Deus? Sabe por que é importante a igreja ter ainda a chama e a presença do Espírito Santo? Por quê? Porque enquanto o Espírito Santo habita em nós, enquanto o Espírito Santo habita na igreja, a carta de Paulo aos Romanos fala que o Espírito Santo é o penhor. Por isso que a igreja que tem a presença do Espírito Santo, ela acredita e aguarda a vinda do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo nos faz crer na vinda de Jesus. O Espírito Santo nos faz ter a esperança de que Ele vem. A garantia de que Jesus vem, além da palavra dele, é a presença do Espírito Santo. Alguém ainda acredita na volta do Senhor Jesus? Alguém ainda tem a esperança? Mantenhamos firmes essa esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Guarde essa palavra. O nosso relacionamento com Deus garante coisas boas e coisas maravilhosas. Oremos agora. Querido Pai, querido Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos agora pelos teus filhos e pelas tuas filhas. Deus, oramos agora por cada vida que aqui está, Senhor, no altar. Restaura pelo poder do teu Espírito Santo. Cura o corpo, cura a alma, cura a família, cura a fé. Deus, nós estamos aqui orando e clamando pelo Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu poder. O Senhor é o Deus da igreja. O Senhor é o nosso Deus. Ministra a tua cura agora, Senhor. Ministra a tua cura, o teu livramento. Deus, vai dando sabedoria, vai dando direcionamento, vai dando livramento agora da parte do Senhor. Deus, a igreja depende do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Deus, toca agora nos Teus filhos e nas Tuas filhas. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos no poder do Senhor agora. Deus, nós cremos que o Senhor pode também batizar no Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode derramar os dons espirituais
sobre a igreja. Ah, Deus, o Senhor é o Senhor dos senhores. Ah, o Senhor é o Rei dos reis.